Invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência tá acima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar. Boa noite, mulherada. Vamos esperar a galera entrar. Pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou Cantar. pra luz. Eu vou cantar pra ti. Boa noite, mulherada linda. Tudo bem com vocês? Tô muito feliz de estar aqui. Vão me avisando aí como é que tá o som, se estão me vendo bem. Vão me avisando tudo. Estamos em mais um A Hora é Delas, o nosso projeto de lives aqui do MQF Poa, onde a gente recebe as mulheres para contarem aí sobre o seu trabalho, né, sobre o seu negócio, sobre a sua história de vida, enfim, trazer mais conhecimento, agregar mais para as nossas vidas, né, mulherada? Ah, que bom que tá tudo ótimo. E hoje nós vamos receber a Maquelis Medeiros, que é uma facilitadora de qualidade de vida, e o nosso tema de hoje é barras de axis, né? Que é uma terapia nova, pelo que eu entendi, e ela vai trazer aí, explicando para nós tudo sobre essa terapia. Lembrando, antes de nós começarmos a nossa live com a Maquelis, que o desafio cetogênico, né, aquela promoção, aquele sorteio com a Gabi Pereira ainda tá valendo. Então, quem quer participar, dá uma olhadinha lá no nosso Insta que tem as instruções para participar, tá bom? Vou chamar aqui a Maquelis, então, pra gente dar início à nossa noite. Ela aqui. Aguardando. Oi, 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 tudo bom? Olá, tudo! Seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço. Foi tão grandiosa aquela nossa primeira live sobre facelift energético, né? Foi demais, né? E a gente tá aqui mais uma vez querendo saber mais agora sobre barras, né? Então te Pois, apresenta aí pro pessoal e vamos começar. certo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Maquelis Medeiros, facilitadora de qualidade de vida. Há 18 anos formada em fisioterapia, sou osteopata, já trabalhei como instrutora de pilates clínico e com toda essa parte mais trabalhando com o físico, né? Eu percebi o quanto a gente não é só o físico, que a gente tem muito mais, que a gente é energia. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar com outras ferramentas que a gente chama de ferramentas quânticas, né? Por quê? Trabalho com reiki, aí com constelação familiar, fiz curso de cura quântum e fui me engajando mais com questões energéticas. E aí eu percebi que tudo que a gente somatiza do emocional, que está em desequilíbrio, quando chega num ápice do estresse, acaba refletindo no corpo. Então, todas as nossas doenças, desequilíbrios físicos, é porque atrás já tem um desequilíbrio emocional e energético. Ano passado, em outubro, eu fui apresentada para o Axis Consciousness, né? Que é do que eu vou falar hoje, que é sobre as barras de Axis, que é um dos processos, que é uma das ferramentas quânticas do Axis Consciousness. Então, acho que é importante falar o que seria o Axis Consciousness, né? É um conjunto, é uma filosofia que foi fundada por Gary Douglas e pelo Dr. Dan, que é o cofundador, em que a ideia é expandir a consciência, né? De que forma isso? Incluindo tudo, não excluindo nada, fazendo com que a gente esteja no momento, no estado de presença, porque quanto maior o estado de presença, a gente começa a perceber o que é leve para o corpo e o que não é. Então, no primeiro momento, eu falei a respeito do facelift energético,
que é um processo corporal do Axis. Já as barras de Axis, e que na verdade são muito mais conhecidas, inclusive, porque a maioria das pessoas começa sempre pelas barras e depois conhece os outros processos. E eu, assim, eu entrei pelas barras, mas acabou que eu virei primeiro facilitadora de facelift, porque eu me apaixonei pela energia. E esses tempos eu vi que tu fez, né, uma sessão com a Vivi, Sim, fez o antes e isso, depois. isso. Inclusive Que, foi tua aluna, né? fez a formação comigo, porque Sim. viu a nossa live no, Ai, olha que no show. Mulheres que Fazem Poa. Foi ali que ela Que me conheceu bacana. e daí ela acabou fazendo facelift barras. Uhum. Mas enfim, então, primeiro eu falei para vocês a respeito do facelift, que é processo corporal, né? Com toques no corpo. Já as barras de Axis, a gente trabalha elas, ele é um processo mais mental, porque a gente utiliza pontos, são 32 pontos na cabeça, então são pontos que a gente toca no crânio, né? E aí, dentro desses 32 pontos, tem pontos que são para cura, outro ponto que é do dinheiro, outro ponto que é da criatividade, outro que é do corpo, da alegria e da Uhum. tristeza. Mas, assim, falando a grosso modo, o que que a gente faz? Quando a gente toca nesses pontos, a gente libera crenças limitantes. Quando a gente fala em facelift, a gente fala muito em julgamento com imagem, envelhecimento. Quando se trata de barras, é como se tu pegasse um computador que está lotado de informação e que já não tivesse funcionando tão bem, comparando de uma forma grosseira. E aí, o que que as Uhum. barras fazem? É como se tu pegasse tudo aquilo que está dentro do computador que já não está mais servindo e botasse para a lixeira e fizesse uma limpeza. Então, na verdade, as barras de Axis servem para isso, para destruir, descriar pontos de vistas e crenças que te limitam em diferentes setores da tua vida, né? A respeito de sexo, de Aham. trabalho, de dinheiro. E aí, assim, ó, quando as Entendi. pessoas. Oi? Não, eu fiquei com uma dúvida. Como é que tu faz essa análise? Por exemplo, assim, a pessoa vem, como é que tu sabe que pontos trabalhar, ou é trabalhado todos os pontos? Como é que seria, sabe, Tá. esse trabalho? Fiquei curiosa. Sim, na verdade, a gente não sabe o que trabalhar. A gente não precisa. Na verdade, quando a gente faz a classe de barras, o que que é dito? Tu não precisa falar nada com o teu cliente, a não ser que ele fale contigo, né? A gente parte de um princípio que o corpo tem todas as informações e que a pessoa que está deitando ali na maca, ela que vai escolher o que ela quer liberar. Mas não é Hum, consciente isso. Como é energético, e a energia chega hum, antes da palavra, né? Que a linguagem energética é mais forte. Se o cliente pode deitar ali na maca, a gente, tipo, hoje eu sou facilitadora de barras também. Então, o que que a gente faz? Tu aham, recebe um manual, um gráfico com os pontos que tu vai trabalhar. E aos poucos tu vai trabalhando também processos verbais, que é o uso da pergunta, como no uhum, facelift também a gente usa, né, para destruir e descriar através de processos verbais. Mas o que é legal das barras de Axis? É para ser de uma forma leve, né? Tanto que o mantra do Axis é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E quando eles falam em glória, é no sentido de abundância e de exuberância. É nesse sentido a palavra glória. Então a pessoa pode ficar ali dentro, deitada ali na maca e não te falar nada. E tu uhum, vai ficar trabalhando os pontos. Na pior das hipóteses, assim, o que que vai acontecer? Um relaxamento muito grande, que vai melhorar o sono, vai diminuir a uhum, ansiedade uhum, e a pessoa vai sair mais leve. Isso, assim, é o mínimo que se consegue. E aí já existe comprovação, tem muito material no YouTube, no Google, falando sobre artigos científicos que foram feitos, por exemplo, testaram, né? Tem uma neurocientista, isso daí é uma entrevista do Dr. Dan, que é o cofundador do uhum. Axis, mostrando, a neurocientista pegou e mapeou o cérebro antes da sessão de barras E e depois de uma depois? sessão de barras, de uma única sessão. E houve muita diferença. Então, assim, ó, partes do Aham, cérebro que antes estavam, tipo, diminuiu a ansiedade, diminuiu frequência claro. respiratória, isso quer dizer que baixou, né? Que a pessoa relaxou. Uhum, Para uhum, depressão também teve ótimos resultados. Pessoas, então, ansiedade, depressão, com uma sessão tu já tem resultado. Isso tem comprovação uhum. científica.
Mas é assim, Aí ó, aí eu gosto de trabalhar todo. com Aham. o Axis, né? Porque às vezes a pessoa vai e faz uma sessão e é tão sutil e é inconsciente essa liberação que tu não te percebe, né, numa Uhum. sessão. Ainda mais que é muito racional, muito cognitivo. Porque, Uhum. na Uhum. verdade, o que o Axis diz? Que a gente não tem que trabalhar o trauma e o drama. Tu não precisa reviver toda aquela situação para liberar. Uhum. Não, só com esses toques e com essa escolha, essa tua Já é entrega de estar ali realizada na essa massa, liberação. já é feita essa liberação. Então, assim, pode ter catarse na maca quando tu tá aplicando na cadeira? Pode, mas não, nem sempre. Às vezes a pessoa só deita ali, uns até dormem durante a sessão. Uhum. O E que que levanta seria dali. catarse? Só para o pessoal entender, né? O que que seria Uhum. catarse? Ah, e às vezes a pessoa chora, às vezes, tipo, dá uma taquicardia, às vezes pode sentir náusea. Mas isso, assim, Uhum. ó, pode, gente. Não é todo mundo que tem. Tem gente que. A minha primeira sessão de barra, eu deitei, recebi a sessão, veio algumas coisas na minha imagem, na minha imaginação, assim, que eu não sei de onde é que surgiram. E assim como vieram, Uhum. saíram, eu levantei normalmente, tá? Mas o que, que eu acho legal das barras? Que por ser leve dessa forma, às vezes quem tá ao redor de ti é que percebe o quanto tu te modifica. E eu foi uma coisa assim, eu tava buscando na época que eu queria associar com a fisioterapia. Eu já estava trabalhando com cura quantum, que trabalha muito com pontos energéticos e técnica de sanação, que usa a imaginação para ir mandando, né, a energia para os órgãos. E Uhum. eu queria uma coisa a mais para agregar nos meus atendimentos. Eu vi que a fisioterapia pura eu tava sentindo que tava faltando algo a mais, sabe? Eu, Aham, tipo, aham. era aquela coisa assim, o paciente atendia, e ele sempre voltava, se deixava de fazer, piorava, mas não tinha uma grande evolução. Ah, Eu queria uma entendi. coisa a mais. Uhum. E aí eu tava naquela, tá, eu faço Theta Healing e eu faço barra de Axis, que eram as duas coisas que tipo, me chamavam muita atenção. Acabou que eu nem cheguei a fazer sessão de Theta Healing. Eu fiz a de Axis para experimentar, gostei. 15 dias depois eu tava fazendo a classe de barra de Axis. E Foi aí, paixão à assim, ó, primeira vista, então. foi. E é interessante falar porque isso vai muito de facilitador para facilitador e de praticante para praticante, né? Porque a gente aprende que a gente não deve falar com o cliente. Mas eu, por exemplo, quando eu estou atendendo, isso eu falo para minhas alunas de classe. Alguém escreveu alguma coisa ali, depois a gente olha e Sim. comentar. Aham. Pode deixar que eu leio para ti. Tá. E aí, assim, ó, quando a gente. Não é para tu falar com o cliente, mas 99%, como tu te engaja com quem tá ali, o sentimento que te vem na hora que tu tá atendendo não é teu, é da pessoa que tá na maca. E aí, assim, ó, e às vezes como é que eu faço, que eu até oriento as alunas, né? Se for leve para elas. Pergunta, se tu tá com uma taquicardia, chega pro cliente que tá ali, continua tocando no ponto e pergunta, tá te sentindo bem? Como é que tu tá, fulaninho? Aham. tu, tipo, tu larga uma pergunta assim e deixa ver se a pessoa te levanta a questão. Mas é legal também Uhum. porque a gente trabalha processos, tem alguns processos verbais que a gente já aprende na classe. E isso foi legal, porque a facilitadora que me atendeu, que eu disse assim, eu quero experimentar, ver como é que é, para ver se eu vou fazer a classe ou não. Naquele dia ela já me ensinou, e daí tem um que, tipo, até quem assiste minhas lives a gente comenta muito, que é o interessante ponto de vista. Ela já me ensinou a usar essa ferramenta. E eu, como eu me engajo, né? Se é para fazer uma coisa, eu vou de cabeça. Eu saí da classe já utilizando. Então eu vi como aquilo ali Uhum. facilitou, às vezes, meu convívio com as pessoas, que antes eu ficava, tipo, meio que Sim. discutindo, polarizando a Aham. situação. Então, acho que isso também foi um plus. Tu pegar e já passar algum processo verbal para o teu cliente, né? Passar Claro. perguntas. A Vai ter pessoa aqueles que também vão. se sente parte daquilo, né? Também busca, também, ela tá ali porque ela tá buscando evolução de alguma forma, né? E daí tu Claro. pode contribuir com essas dicas, né? E eu acho legal, assim, tu dar um tema de casa, porque, na verdade, isso o Axis fala, né? Nós somos seres infinitos, a cura está dentro da gente. A escolha de se curar das coisas é nossa. Tipo, por melhor que seja o facilitador ou a técnica, o praticante que está ali. Se a pessoa que está na maca não está escolhendo liberar aquilo, por alguma razão É dela, um e está tudo direito certo, dela. a gente não tem como interferir. Então, quanto mais ferramentas tu vai dando, que são os processos, as perguntas, mais serve de tema de casa, né? E eu Claro, tinha claro. meus pontos.
eu tinha meus pontos de vista assim, bah, mas eu não vou trabalhar com. Isso foi até eu fazer um outro curso do Axis, que é o Fundamento. Eu tinha uma coisa assim, não, eu não vou trabalhar com pacotes de sessão. Não vou para trabalhar porque isso é muito cheio de forma e estrutura. Eu vou dar um valor X e aí a pessoa volta quando quiser. Só que daí, com a minha experiência, quando eu cheguei no Fundamento, eu vi o seguinte, que na verdade assim, ó, pensa, é uma limpeza que tu faz de destruir e descriar crenças limitantes. É como uma faxina na tua casa. Tu vai Com lá certeza. fazer, tu contrata uma pessoa para ir uma vez no mês para fazer a faxina, o que que ela faz? Ela vai tirar o grosso. Agora, se tu contrata uma pessoa para ir toda semana na tua casa, ela vai limpando muito mais, Com né? certeza. É. E aí eu me dei conta que com as barras também é assim, com os processos corporais do Axis. Por quê? Porque a gente tem muito emaranhamento, né? Quanto julgamento a gente compra das outras pessoas, da história de vida das pessoas que nos rodeiam. Porque nós, como Uhum. seres terrenos, nessa nossa realidade, a gente tem muita necessidade de pertencer. Então, às vezes, a gente acaba se escondendo de quem a gente é para pertencer aos grupos, aos familiares, às pessoas que a gente gosta. Claro. E a gente Se vai tornando comprando talvez uma crença. pessoa que não é ela de verdade, né? Sim, e a gente faz isso no piloto automático, não faz por maldade nem por nada, é porque é da nossa natureza, né? Só que o Claro, legal é claro. isso, que nós também somos seres quânticos, então quando a gente decide mudar e fazer novas escolhas, as possibilidades vão mudando. E é isso que as barras permitem. Então eu posso dizer assim, ó, e aí quem me conhece, quem me segue, até como profissional no meu perfil, vai ver que eu tive uma grande mudança do ano passado para esse ano, assim, gritante, né? E eu atribuo muito isso ao Axis. Claro, não é uma Uhum. religião, gente. Não é aquela coisa assim que só isso é bom, só isso resolve. Não, pelo contrário. Eu acho até que algumas coisas o Axis abre tua cabeça para tu estar em estado de presença e tu perceber outras possibilidades para solucionar as coisas que tu tá buscando solucionar, né? Nem Uhum. tudo é o Axis que resolve, mas eu acho que quando tu tá mais presente no teu corpo e tu te reconhece mais, tu consegue enxergar o que tem para ti ao teu redor, né? Que às vezes as Claro, coisas vêm claro. através de outras pessoas. Melhora o relacionamento no trabalho, o relacionamento afetivo. Por quê? Porque tu começa a liberar o julgamento e começa a ver o que realmente é leve pro teu corpo, né? Uhum. Eu vou fazer a pergunta agora ali. Quem quiser enviando perguntas, né, pode enviar. Quando eu vi que Sim. teríamos essa live, fui ler sobre o tema e achei muito interessante. Mas tive uma dúvida muito grande. Como descobrir as ideias e atitudes que podem estar no controle de nossas vidas? É que assim, ó, como eu falei, facilidade, alegria e glória. Quando a gente diz que quer descobrir o que está no controle, na verdade a gente está querendo controlar. E o Axis diz o seguinte, que quanto mais a gente liberar esse controle, que tem muito a ver com o lado racional e cognitivo, que é a pontinha do iceberg, quanto mais a gente liberar isso aí, mais fácil das coisas chegarem pra gente. Porque quando a gente quer estar no controle, saber o como, e aí isso aí é até uma frase que tem no Axis, tá? Dá o primeiro passo que o universo bota o chão. Ou seja, faz a pergunta e não tenta entender o como ou o porquê. Simplesmente Uhum, faz a pergunta e deixa que o universo vai encaminhando, porque é aquela história, tudo que a gente formar para o cérebro, ele entende como verdade. No momento que tu bota um como, ou o que está controlando, tu tá te limitando só aquilo. Quando na verdade tu não precisa saber o que está controlando. Se tu quer mudar, tu escolhe que tu não quer que seja desse jeito, libera esse controle, entendeu? Foca no que pode ser entendi. diferente disso. Eu não sei se eu fui clara Uhum. na resposta. Eu entendi que quando a gente quer saber muito os porquês e o como, é como se a gente estivesse também controlando, né? Ou querendo saber muito aquela resposta e te limitando a ver outras coisas, né, na tua vida também, outras possibilidades. Ali ela colocou que ela é muito controladora de tudo e de mim mesma, então fez sentido. Muito sentido. E aí eu tô falando porque eu me identifico, eu já fui muito controladora e eu ainda tenho momentos, porque aquela história assim, ó,
quando a gente entra no Axis, a gente começa a se dar conta de características que a gente tem, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito racional. Eu sempre fui muito cognitiva, de querer buscar respostas. Tudo eu queria ter uma resposta, que é para ter o controle, né? E Aham. aí, na Aí verdade, fica mais fácil para quem é racional, né? Tipo, ter a resposta de tudo, né? só que aí a gente para e aí tem um livro do Axis, que é o Sendo Você Mudando o Mundo, que foi do Dr. Dan que criou, que é um quiroprata, né? Que é o cofundador, que no livro ele diz assim, né? Poxa, até agora tu tentou ter controle, né? Tu usou teu racional e tu chegou onde tu queria, porque isso é da realidade previsível. Porque o que que eles dizem? A gente não tem que brigar com essa realidade, mas a gente não precisa viver só nisso. A gente pode criar a realidade conforme o que for leve pra gente, É, né? eu acho que tudo vem muito dessa questão, assim, da gente ir se libertando dessas culpas e desses julgamentos, sabe? Quando tu falou ali, eu fiquei pensando o quanto a gente se julga, né, Maqueles? O quanto a gente, tipo assim, bah, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, ai meu Deus, ou querendo que tudo seja perfeito, que tudo seja maravilhoso. Não, eu tenho que dar conta de tudo. Hoje a gente vê, né, falando aqui para as mulheres, o quanto as mulheres vêm assim, se sabotando, se sentindo mal por não dar conta de tudo em casa, né? Ah, dar conta dos filhos, do trabalho, enfim, né? Então eu acho que Sim. isso vem muito da sociedade que a gente vive, assim, a gente criou esse negócio de culpa, né? Isso é Então o que eu a gente acho chama de que piloto automático, né? A gente nem sabe por quê. E é interessante tu estar levantando isso, porque agora, antes de estar aqui na live, hoje é o dia que eu faço o encontro virtual. É uma roda de mulheres virtual, que é o Rap com Elas. E aí o assunto hoje foi a questão do autocuidado, né? E o que que seria o autocuidado? E aí a gente questionando, que algumas disseram assim. E aí eu me vi também, por mais que eu me trabalhe que, poxa, tipo, eu trabalho com facelift energético quase todo dia. Quando eu não tô praticando em alguém, eu tô dando classe. aham, Então eu me envolvo muito com essas energias que são energias de empoderamento, né? Mas aham, mesmo assim, essa semana eu me dei conta, daí conversando hoje com as gurias na roda de mulheres, eu dei o meu exemplo, né? Poxa, eu tô assim, ó, fazia acho que uns 2 meses que eu queria tirar um tempo para fazer a unha e para arrumar meu cabelo. E aí, como eu me mudei, abri o espaço, daí deu uns problemas de goteira aqui, uns contratempos, teve gente para fazer reforma. Eu me impus que eu tinha que primeiro resolver tudo isso para depois ir fazer. E aí, com a dinâmica que a gente fez no grupo na quinta-feira passada, na segunda-feira eu cheguei e disse assim: não quer saber? Não interessa, se eu não tô com tempo de ir lá no salão que eu costumo ir, eu vou sair aqui na redondeza, vou descobrir alguém, vou olhar o Insta do profissional, se eu gostar, eu vou lá e vou fazer. E aí, o que que eu fiz? Eu deixei o telefone em casa e fui lá e fiz. Só que pensa que fazia 2 meses que eu queria fazer isso e eu mesma estava me impondo que primeiro eu tinha que resolver tal e tal coisa, né? Daí que eu sim. digo, é o maldito do controle que a gente quer ter sobre tudo, É, né? não, quando E que às tal vezes, coisa estiver pronta, daí eu vou fazer outra coisa. Só que às vezes, né, essa outra coisa nunca fica pronta. exatamente. E aí quando tu faz as barras, tu começa a te liberar disso, porque daí tu, tá, o que que tá leve para mim fazer? É isso que eu vou fazer, né? Até Com porque tem toda certeza. aquela questão assim, ó. Quem é que tem que botar a primeira máscara de oxigênio quando o avião tá caindo? Não é na gente, para depois fazer pelos outros? Porque senão não dá certo. Então, Uhum. realmente é assim que funciona. Poxa, quando a gente é mais a gente mesmo, que a gente começa a se escutar, liberar todas essas crenças limitantes, a Uhum. gente acaba se empoderando e aí a gente fica num estado de presença maior, até para escutar melhor o outro, né? Para poder fazer Com pelo outro certeza. depois que a gente faz pela gente. É. Uma coisa que eu fiquei pensando assim, tu diria então que o Barras de Axis é uma terapia também de autoconhecimento? Olha só, eles não tratam como terapia o Axis. Ah, Eles tá. tratam Uhum. como uma ferramenta quântica, tá? Ferramenta. Mas Tá. isso é uma questão de terminologia. É. Mas eu Uhum. acredito que sim, que tem muito a ver Uma com o ferramenta de autoconhecimento. autoconhecimento. Uhum. Porque Eu eu acho acredito que, que querendo sim. ou não, se faz com que tu, no meu entendimento, se faz tu expandir tua consciência, eu acho que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Sim. Sim, porque na verdade, assim, ó.
Quando tu começa a liberar esses julgamentos, tu sai do piloto automático, de fazer as coisas sem saber por que que tá fazendo, né? Só se impondo, se Uhum. autoimpondo coisas. E que tu aumenta teu estado de presença, quando tu tá em estado de presença, tu consegue ser quem tu é, né? Então eu acho que é uma. E aí que tá a questão do que a gente chama de empoderamento, né? Que é conseguir enxergar o potencial que a gente é. Porque é isso que o Axis diz, que a gente é um ser infinito que pode tudo desde que escolha, que tá tudo no Uhum. universo. E aí, quando tu fica limpando, tu abre espaço para tu enxergar essas possibilidades. E aí as coisas começam a se apresentar para ti de uma forma que tu Uhum. consegue identificar. Uhum. Que bacana. Outra pergunta que me surgiu aqui, mais técnica, né? Quando tu vai fazendo ali quando tu vai, não sei como é que é, tocando, né? Eu Tocando. acho que nos pontos, tu faz então eu acho que esse toque em todos os pontos. Ou tu vai trabalhar mais um, menos um, ou vai muito de sentir no momento. Olha só, atualmente, se a pessoa chegar para mim e me disser assim, Mac, eu quero só que tu corra as barras. Eu vou ficar ali na sessão, que é de no mínimo 1 hora, e vou correr as Uhum. barras. Vai ter pontos que vai chamar a mão para ficar mais tempo, Ah, e tá tudo entendi. certo, Tá. né? Uhum. Eu sempre digo para minhas alunas assim, ó, eu uso o cronômetro porque não é porque eu tô contando o tempo para terminar a sessão, porque já teve sessão que durou 2 horas, né? E passa que tu Uhum. nem sente. Mas é para tu mais ou menos saber quanto tempo tu tá em cada ponto para conseguir. Eu gosto de correr todos os pontos, tá? Todas as barras que a gente Claro. chama. Uhum. Mas Uhum. o que que eu faço muito, porque eu já tenho mais de 20 processos corporais. Eu gosto muito de fazer combo, barra com facelift, ou daqui a pouco eu tô trabalhando, a pessoa já me vem com alguma queixa, né? Aham. Ou me vem com Aham. alguma dor. Daí a pessoa começa a se abrir e falar mais coisas. Aí, porque a gente. E é louco esse processo, né? Mas é muito energético. Então, o que que acontece? Tu tá ali correndo as barras, daqui a pouco tua mão tá chamando lá pro joelho da pessoa. Uhum. Como eu Uhum. tenho os outros processos, e aí eu vou ver se é um processo tipo tá com dor, pode ser um repad posicional, que é para alívio de dor. Ou daqui a pouco é um tipo, antes da pandemia, eu trabalhava muito em geriatria com paciente vegetativo. Então, às vezes, eu corria as barras e ia para algum processo tipo MTVSS, que é para aumentar a imunidade, para Ah, questão de entendi. parte respiratória. Então, eu sempre gosto de associar conforme o cliente está precisando. Mas também tem Claro. aquela pessoa, e aí é muito homem assim, que tipo, não é de clínica, um homem normal que está chegando. Para mim é isso. Se alguém aqui for praticante de barras, pode até falar se é diferente. Chega muito para Aham. mim clientes que vêm por questão financeira. A maioria dos homens, para mim, por enquanto, chega homens com questão financeira, tá? Tirando os das Uhum. geriatrias, e daí é Alzheimer, Aham. Parkinson. O Aham. que que acontece? O que que eu sugiro? Tá, daí eu faço toda a sessão, e às vezes o fator, aí conforme tu tá trabalhando ali, começa a aparecer os desconfortos e tu percebe, porque é uma percepção que tu tem, que não tem a ver com a banda do dinheiro, às vezes a banda da gratidão, que a pessoa não consegue ser grata pelas coisas, então trava na questão de receber Entendi. dinheiro. E Aham. aí tu Aham. vai É que chamando é muito mais aonde tem que amplo, ficar né? mais tempo. É que É nem a muito questão, energético. eu pensando assim, a questão financeira, não é só a questão financeira, né? Tem outras coisas, né? Às vezes a crença que te limita não tá numa crença direta do dinheiro, mas uma outra crença lá que tu não tá te abrindo para receber, por exemplo, ou que tu é muito, sei lá, é uma pessoa muito que julga muito, né? Que é muito É, preconceituosa, então às vezes não. E aí, enfim, cada pode pessoa ser é uma muitas pessoa. coisas. Cada pessoa é uma pessoa. Mas então tu também é facilitadora de barras de axis, que nem o facelift, ou seja, tu dá aulas também de barras, né? Tua classe, E tu que tem. Pode falar. é uma classe de um dia, assim como a do facelift. O tempo Ah, é um sim. pouco maior, né? Porque são 32 pontos. E aí é mais ou menos o mesmo protocolo. A pessoa que faz a classe aplica 2 vezes em alguém e a pessoa Aham. que recebe 2 vezes. E aí, tipo, tu tem
vai receber a apostila, vai receber um gráfico da cabeça com os pontos, porque o facelift é mais, para mim, no meu ponto de vista, é mais fácil. Não sei se é porque eu me engajo muito com a energia. Então, tipo, lá pelas tantas, tu não usa mais o gráfico, tu vai intuitivo, né? Porque as posições são Sim. poucas posições assim, o restante é tu te engaja com o corpo e vê onde tu tem que tocar. Mas as barras de Axis não, são 32 pontos, e aí tem toda uma questão de Uhum. abertura, por onde tu começa, aonde tu termina, e aí isso aí tudo é passado na Uhum. classe. E tu ensina, sim, algumas ferramentas, alguns processos verbais do Axis, que é para a pessoa Aham. já começar a usar consigo, porque assim, ó, o que, que a gente aprende, né? E que o que eu aprendi e o que eu passo? Troquem. Tanto é que, tipo, agora eu tô com o meu espaço, eu promovo trocas para as minhas alunas poderem vir para cá, assim como Uhum. com quem eu fiz, promovem trocas, porque essas trocas é onde a gente mais aprende, né? Muita coisa que uma tá trabalhando ali tá servindo para todas naquela egrégora. Ah, com certeza, com certeza. Então, Nada assim, é eu por acho que acaso, né? uhum. Então, assim, além da classe, depois tem as trocas, que as pessoas podem vir, tirar dúvida. E eles dizem uma coisa, não tem como fazer errado, né? A gente tem a mão, a gente chama que tem os dedos energéticos, e aí tu vai tocar. Quando tu chamar os pontos é muito louco, porque vai pro lugar certo, sabe? Tem um Uhum, vai protocolo, chamando. mas Uhum. tu acaba seguindo o teu saber e tu te conecta. E aí essa classe, então, é de um dia inteiro, né? Com coffee Aham. break, porque tem mais uma questão energética que a pessoa que está recebendo e fazendo, ela tem que ingerir sal, açúcar e muita água, porque existe um desgaste energético, né? Claro, claro. Uh, e Eu aí até o vou, valor da classe. vou ler Oi? aqui para ti, ó. Interessante mesmo, porque quando li que a barra de Axis é uma forma de deletar essas ideias e atitudes que podem estar no controle de nossas vidas. Fiquei preocupada em perder para o nada minhas ideias. Não sei se me fiz entender. Sim, tu te fez entender e tem até tem uma. Em algum material do Axis, talvez seja até no das barras mesmo, que eles dizem assim: ah, é para deletar tudo que tu é. E aí eu brinco. Que é julgamento que a gente comprou, que é crença limitante que a gente foi aprendendo, que a gente foi criando. Então, na verdade, quando tu limpa aquilo que tá dificultando o computador de andar bem, né? É Sim, como é sim. tudo aquilo que tu limpa Não é, tu leva tudo para lixeiro que não presta, na verdade. sim. Não é que tu vai, tipo, deletar ou esquecer ou alguma coisa assim, né? Só tu. Eu acredito que é como se tu conseguisse olhar para aquilo de uma forma diferente, talvez uma percepção diferente. Não, né? Não sei se é bem isso, mas eu entendi que seria isso, né? Na verdade, assim, Ah, vamos pegar um exemplo, né? Tipo, hum, pá, quem for rico não vai para o reino do céu. Vamos supor que essa sim, crença tu escutou tanto, tanto, tanto de um avô teu e e se tornou teu corpo realidade. registrou. E aí, o que que acontece? Tu passa uma vida tentando ganhar dinheiro, mas talvez tu não ganhe dinheiro, talvez o dinheiro que tu ganhe tu gaste todo, ou tu ganhe, trabalhe muito e ganhe muito pouco. Por quê? Porque tu quer entrar no reino do céu. Então, o que que as barras de Axis faz quando vai lá no pontinho esse? Libera essa crença. Tu nem tá sabendo que liberou, entendeu? Mas aí daqui a pouco tu começa a deslanchar financeiramente, porque até então tu estava te boicotando, por quê? Por causa da crença limitante, de quem tem dinheiro não vai pro reino do céu. Tipo, dei um exemplo bem banal, mas é mais ou menos isso que funciona com crenças limitantes. Vai limpando Claro. isso para tu poder se liberar para ser quem tu é, né? Com certeza. E como tem, né? E como a gente tem bastante, porque acho que tem muita coisa que vem da nossa criação e a gente nem tem ideia que a gente tem isso, né? Daí, quando tu vai liberando, assim, tu vai percebendo essa transformação. E deixa eu te perguntar, tu tem previsão das próximas datas de cursos? Já tá acontecendo? Já, direto. Na verdade, assim, ó, eu me tornei facilitadora de barras no meio da pandemia. Bah, E que bacana. aham, minha primeira classe de barras eu dei no meio da pandemia. E é muito louco isso, porque eu tô meio parada com a fisioterapia, né? Eu não tô trabalhando nas diretrias. E eu tô trabalhando muito com classes, porque as pessoas agora têm buscado isso na pandemia.
né? Acho As que tá pessoas todo estão se mundo em busca, né? reinventando. E também pela questão assim, ó, é uma oportunidade profissional, porque quando tu faz uma classe, tudo é um salto quântico, né? Porque dentro da classe Uhum, existe muita facilitação, tu recebe 2 vezes, tu aplica 2 vezes. Então, assim, tu sai da classe diferente. Pode ser que no primeiro momento tu não perceba, mas no decorrer dos dias tu acaba percebendo. E além disso, tu ainda consegue agregar uma profissão, né? Porque é um curso que tem uhum. certificação internacional. Então, assim, ó, tu sai apto a sair atendendo. Que nem eu fiz minha classe no sábado. No domingo eu tava testando no meu namorado, que é quem tava em casa. Na segunda-feira eu tava atendendo com fisioterapia e associando com barras de axis. E assim pode ser qualquer pessoa que faça classe, né? Eu tenho Claro. classes e, inclusive, ontem eu fiz uma classe VIP VIP, porque a pessoa queria fazer só ela, assim. Não queria nem fazer Aham, com 2 pessoas. Só queria sim. fazer ela, por causa da questão dos pontos de vista dela com o Covid. Então a gente Uhum. fez uma classe só para ela. E eu tô bem aberta, porque o meu espaço é novo. Esse espaço também foi Eu fico muito feliz porque foi uma construção minha dentro desse período de pandemia, né? Porque Bah, que eu bacana. consegui. Aham. Eu estava já 18 anos trabalhando em geriatria e atendendo no espaço de outras pessoas. E aí, com a história da pandemia, tudo fechou. Eu fui afastada das geriatrias, porque o pessoal é grupo de risco e eu pude desenvolver todo esse trabalho meu. Então, assim, me procurando, entre em contato pelo WhatsApp, entre em contato pelo Insta, Uhum, a gente uhum. marca as classes conforme a disponibilidade que eu tenho e a pessoa, com uma pessoa mesmo. Sim, vai alinhando, vai adaptando, né? Que bacana. Bah, quero até te parabenizar, porque é muito. Pensa bem, né? Em meio a uma pandemia, fazer toda essa mudança na tua vida, né? Eu acho isso muito bacana, porque às vezes a gente tá tão naquela coisa assim de só reclamar também, de só ver o lado negativo das coisas, né? E tu conseguiu aí dar a volta por cima em meio a uma pandemia. Eu acho que isso é muito inspirador, né? Trazer isso para as outras Uhum. mulheres aí que estão assistindo, porque somos todas empreendedoras, né? Todas autônomas. Eu acho que isso é muito bacana, sabe? Trazer aí essa, E é esse teu legal falar, salto, porque né? tem muitas mulheres que estão aqui no grupo das mulheres que fazem POA, que vieram fazer Aham, classe de facelift, entendeu? E que estão com uma sim. nova profissão. E aí é legal isso, porque eu vou dizer o seguinte: com certeza, se não fosse as barras, talvez eu tivesse na mesma vibração dessa realidade, que é do Uhum, medo, da insegurança. uhum. E enfim, o que que eu fiz? Porque daí eu fazia live usando processos para aumentar a frequência energética das pessoas que estavam assistindo, mas com o objetivo de manter a minha, entendeu? Porque Claro, é muito fácil a gente comprar essa realidade. E na verdade a gente não tem que muito. brigar com ela. A gente só tem que ir criando a nossa. Então, hoje, quando as pessoas que vêm fazer classe, elas também vêm com essa ideia, sabe? Tipo, não, ok, eu tô parada agora, o que que eu vou fazer? Qual é a possibilidade que tem para mim? Como é que isso pode mudar? Aham, E aí estão buscando claro. ferramentas, assim como pessoas buscam reiki, buscam essas ferramentas quânticas, né, que a gente chama de Claro. terapias alternativas ou É. complementares. Eu acredito muito que todas essas ferramentas, né, todas essas terapias, enfim, que estão cada vez surgindo, na verdade, hoje em dia não existe mais desculpa para buscar algo, né? Eu acho que se não é uma coisa, é outra. Acho que todo mundo tem essa possibilidade de encontrar o que no momento faz mais sentido para ela, né? Então, eu acho que a gente também Exatamente. está passando por um. Eu gostei muito que tu usou antes do termo do salto quântico. Eu acho que nós, como sociedade também estamos alguns, né, passando por esse salto assim dessa consciência, desse despertar, assim, fiquei muito feliz de saber aí da tua história. Eu acho que isso dá uma esperança, né? Eu acho que isso impulsiona outras E eu acho mulheres também a tomar essa atitude. E eu acho assim, ó, que todo mundo pode, entendeu? Todo mundo aqui é um ser infinito e cada uma pode se descobrir. E aí eu brinco, porque hoje, para falar isso para as pessoas que já me acompanham nas lives, é muito tranquilo. Mas no início eu dizia assim: vocês devem achar que eu sou louca, mas eu sou muito grata a essa pandemia e eu tô querendo buscar o que de grandioso isso está trazendo. Porque o nosso planeta está dando um salto quântico, né? Se for avaliar. É Com o momento que certeza. a gente está se reinventando. O normal de amanhã não vai ser o normal que foi antes da pandemia.
Com né? certeza. As E coisas estão quantas mulheres mudando. estão se reinventando? Cada uma com o seu jeito. E eu acho que o Axis dá um pouquinho dessa, tipo, ele facilita as pessoas a se encontrarem, né? Porque tem mulheres, por exemplo, que trabalhavam no comércio, saíram do comércio. Aí resolveram, poxa, mas eu cozinho, né? E eu faço isso com gosto. Aí quando vê, hoje estão montando empresas na casa para fazer marmita, para se reinventar dessa forma. Sim, Cada uma foi buscar uma forma de se reinventar. com E eu certeza, com notei assim, ó, certeza. antes de eu vir para cá, a minha maior clientela acabou sendo o pessoal do meu próprio condomínio que eu morava. Porque daí eu comecei. Coisa que eu não tinha tempo de fazer antes, né? Porque eu estava sempre em volta dos Aham, pacientes das geriatrias. Aí, poxa, eu tô parada dentro de casa, e agora, né? Eu escolho continuar trabalhando. O que que tem para mim? A gente vai buscando perguntas sem aham. direcionar a conclusão. E aí eu digo, tá, eu vou fazer uns folders para botar no grupo do condomínio. Aí, poxa, não passava uma semana que eu não tinha 2, 3 atendimentos, ou de barras ou de facelift, porque daí uma pessoa vai lá, faz, nota que E daí melhorou, avisa a gosta, daí outra. E aí, assim, que ó, eu bacana. sou contribuição para as pessoas e eu recebo contribuição. E é bem isso aí. Essa é a ideia do planeta, né? É o reino de nós que a gente chama nas barras, no Axis Consciousness. Que é para todo Nossa, mundo. Quando um melhora, o outro muito melhora, né? Todo mundo pode ser claro, contribuição, todo mundo tem um presente para claro. entregar pra gente. Nossa, realmente é inspirador ouvir isso num momento como esse, né? Eu acho isso muito bacana, é muito gratificante ouvir tudo isso de ti. E quero saber também, agora, se tu tem aí um recadinho final para deixar para as mulheres, que a gente tá, tô olhando aqui o nosso horário, deixar um recadinho aí para as mulheres, né? Alguma mensagem onde elas podem te encontrar. Bom, né? Onde é que as mulheres podem me encontrar? Podem me encontrar no meu Instagram, que é @maquelismedeiros. Pode me encontrar por WhatsApp, que é 051 9153 1878. E o que que eu digo? Se hoje tu não está escolhendo fazer classe alguma, não está se achando, está numa situação desafiadora financeiramente, que não pode correr as barras com alguém, vai para o YouTube, vai para os Instas, coloca lá lives de Axis Consciousness, porque eu estou entregando muita coisa gratuita, tipo ferramentas, processos verbais. Tem uma frase que assim, ó, não sabe o que fazer, tá no desespero, pergunta como pode melhorar. Larga essa pergunta e não fica buscando respostas. Repete isso como se fosse um mantra. Vai surgir coisas diferentes. Porque quando a gente larga uma pergunta, tu abre porta para infinitas possibilidades. Isso é quântico, é bem assim que funciona. E tudo que a gente conclui, a gente limita a uma coisa só, a gente não consegue ver outros pontos de vista. Então eu acho assim, não tá podendo correr as barras, não tá podendo fazer classe. Porque eu digo, hoje tem pessoas que vêm fazer classe não é nem para trabalhar, vem para se aprimorar, né? Uhum, E tá tudo uhum. certo. Mas quem está no momento de desafiador, porque eu acho que a gente não pode dizer que é difícil, né? Se é difícil, a gente já está botando barreira, mas é Sim. desafiador. Então usa perguntas, tem como pode melhorar, o que mais é possível aqui que eu não estou vendo, né? Que escolha eu posso fazer hoje que vai ser contribuição para mim? Usem as perguntas, porque as perguntas abrem portas. Assim. Eu acho que é esse o recado que eu posso dar. Ai, que E aí, bacana, adorei. e ainda te pergunto, quando é que tu vai fazer uma classe de facelift ou de barras, Pois hein? é, guria, tem que fazer, né? Eu sou apaixonada também por essas coisas. Confesso que eu fiquei, né, muita vontade de fazer. Tô me organizando, eu quero muito fazer, principalmente de barras, sabe? Eu acho que vai me ajudar muito ainda agora, ainda mais com os teus esclarecimentos, porque realmente eu sabia dessa ferramenta, mas não conhecia ela assim como tu explicou, assim. Nunca fui, né? Porque como também tô sempre envolvida, não busquei, mas tô assim com muita vontade de fazer. Gratidão aí E pelo convite. imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E eu sempre digo assim, ó, às vezes também a pessoa pensa, é fácil falar, né? Não sabe o que eu tô Uhum. passando. Gente, nós somos seres infinitos. O que está disponível para uma pessoa está disponível para todas. Então,
achem aquilo que é mais leve para o corpo e busquem mudança, porque eu acho assim, ó, tá para todo mundo. A cada 10 segundos a gente pode fazer uma escolha diferente. Se escolheu, não deu certo, escolhe de novo. O negócio é ir para frente, né? Fazer perguntas e se Bem pra abrir para o frente. que tem aí. É, eu tô trabalhando bastante essa crença de tipo assim, a gente nasceu para ser feliz, né? Porque às vezes a nossa sociedade vem tanto com essa coisa de sofrência, né? Eu fico pensando, não, a gente nasceu para ser feliz, eu escolho ser feliz, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com barras também, né? Essa frase Tem, porque o de que eu que a gente nasci para faz, ser né? A feliz. gente usa muita crença de que assim, ó, primeiro eu tenho que ter isso, isso e isso, daí eu vou ser feliz. Aham. Coloca um Quando monte na de coisa verdade na frente. nós, como seres infinitos, a gente é feito para ser feliz. Nossa realidade é que vai nos tolindo isso, vai botando essa ideia de que primeiro tem que fazer um monte de coisa para depois. Não, tanto que tem uma outra coisa que o Axis fala também, né? Que não é o dinheiro, não é a alegria que segue dinheiro, não é a felicidade que segue dinheiro, mas sim que a alegria, a felicidade, o dinheiro vai atrás da alegria e da felicidade. Então, quanto menos a Ah, gente reclamar, mais grato a gente for, né? Se abrir para as possibilidades, mais as coisas chegam pra gente. Não é o contrário, com né? certeza. Com certeza, com certeza. Gratidão, Maqueles, por todo o Ah, teu eu que agradeço. conhecimento. Adorei mesmo saber de tudo isso. Até anotei aqui algumas frases que tu colocou. E como pode melhorar, né? Eu acho que eu vou fechar essa live falando Ah, isso como aí. pode melhorar. O Amém. que mais é Gente, possível a partir de o hoje, que né? mais? O que mais é possível? E quem achou interessante essa live aí, acha que vai ser interessante para alguém, envie, a live vai ficar salva, tá, gente? Um beijo, Maqueles, um beijo, mulherada, e até a Até a próxima, próxima. Mi. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.